Olá, pessoal! Hoje eu vou ter a alegria de estar trazendo aqui a palavra um pouco a respeito da Páscoa. Eu queria, inclusive, dizer para vocês que a coisa mais importante que Jesus veio fazer, uma das coisas mais importantes que Jesus veio fazer, foi exatamente vencer aquilo que hoje a gente está vendo muito, muito acontecendo, chamada morte. Quando Deus falou para Adão, Adão, se você comer, você vai morrer. Ele comeu e ele morreu espiritualmente. A morte, ela se espalhou para todos os homens. Homens, lógico, humanidade. E significa, isso está escrito no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que a morte se espalhou, se passou para todos os homens, através do quê? Do pecado. Então, o pecado separa o homem de Deus, que Deus é vida, então, separando o homem da vida, houve o quê? Morte. A Bíblia ensina, então, que Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Nós estamos convivendo com morte hoje de uma forma impressionante, muito triste. A morte física que nós estamos vendo. Agora, o mais triste é a morte espiritual. Por isso que a Bíblia ensina que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que não pode? Porque não pode mesmo, porque está morto. Não pode. Não é que ele não quer que veja, não pode. Agora veja, o que a Bíblia ensina? Tragada foi a morte na vitória. Isso está em 1 Coríntios 15, 54. Jesus venceu a morte. E olha, é tão impressionante isso que está escrito em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18. A Bíblia ensina, eu e o que vive, eu fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Jesus está falando isso. Amém. Eu tenho as chaves do inferno e da morte. Jesus venceu a morte. Para que nós, aliás, eu achei até interessante, outro dia eu li que aquele pastor Billy Graham, que já faleceu há poucos anos atrás, ele falou, olha, se sair a notícia que eu morri, não acredite. Porque eu, na verdade, passei desta vida, para uma outra vida, mas eu continuo vivo. Ou seja, a morte era só uma coisa física, esta casca, este corpo, esta casa, ela se expirou, acabou. Mas isso não significa morte. Ele recebeu a Cristo, se tornou nova criatura, ele nasceu de novo, agora ele tinha vida. E esta é a vida que está eterna em nós. Ela não vai ser interrompida. Só que tem uma coisa, a Bíblia ensina que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O que é a segunda morte? Houve a primeira morte lá em Adão, e a pessoa que não recebeu a Cristo, que não nasceu de novo, não teve essa alegria de estar com Cristo como vencedor, com Cristo como aquele que venceu a morte, vai ter a tristeza de ter uma segunda morte. E ele não está falando de uma física, não. Ele está falando de uma morte espiritual, que é estar para sempre, totalmente longe, totalmente separado e na morte eterna. Eu queria te convidar a celebrar a vida. Esta é a celebração da Páscoa, a celebração da vida sobre a morte, a celebração da ressurreição, aquele que venceu aquilo que estava dominando. Ele veio, dominou, tragada foi a morte na vitória, e agora eu e você temos a vida e vida com abundância. Essa vida começa no nosso espírito, porque nós nascemos de novo, nós recebemos a Cristo, ela passa para a nossa alma, que são os pensamentos, as emoções e a vontade, e ela vai também para a nossa vida física, e ela se manifesta em todas as áreas das nossas vidas. Eu queria orar com você. Pai, eu te peço agora que o Senhor esteja alcançando a cada um dos que estão me ouvindo, para que tenham este fim de semana, e não só nesse fim de semana, mas em suas vidas, a celebração da vida. Nós temos vida, vida, vida. Não estamos na morte, não vivemos na morte, e não teremos a triste experiência de passarmos pela segunda morte.
mas pelo contrário. Um dia o Senhor vai dizer: entra aqui, entra no meu reino, venha estar comigo para sempre. Esses são aqueles que venceram a morte, venceram contigo. Eu te peço que o Senhor esteja trabalhando na vida de cada um dos que estão me ouvindo agora, para que vivam a vitória, estejam celebrando a vitória sobre a morte que o Senhor veio nos trazer, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e vamos que vamos. Amém.